Muito bem, nós vamos então iniciar o nosso estudo de hoje do livro Obras Póstumas. Nós estamos no capítulo que fala sobre as manifestações dos espíritos, o caráter e consequências religiosas das manifestações espíritas. Nós estamos no item número 58. Vou fazer só uma recapitulação de um trecho que nós já vimos, que fala exatamente sobre a parte das obsessões e possessões, aqui do parágrafo 7º, né? Então nós falávamos no nosso encontro anterior, aliás nós falamos isso ontem, estudando o livro dos médiuns, que nós entramos no capítulo que trata da obsessão, que ali Kardec dirige as suas orientações para os médiuns, né? Sobre os médiuns que durante o trabalho, sejam os médiuns iniciantes, sejam aqueles que desenvolvem um trabalho há muito tempo, todos eles estão passíveis, sujeitos a sofrerem a influência dos espíritos num padrão obsessivo, né? Então isso acaba atrapalhando o trabalho do médium. E falamos também da obsessão, falamos da fascinação e falamos também da subjugação, né? O próximo tema vai ser exatamente da possessão, que a gente vai conversar. Já que no livro Obras Póstumas, embora nós estejamos também falando sobre a questão das obsessões e possessões, aqui Kardec já dá um outro direcionamento. Embora a visão dele seja a mesma, né, que era antes dele fazer aquela revista para mudar a sua opinião a respeito das possessões, aqui ele já fala sobre a obsessão para as pessoas comuns, já não é mais dirigido aos médios. Então nós estamos estudando o mesmo tema para duas linhas diferentes de pensamento. Uma para trabalhadores espíritas e outra para pessoas comuns. Então a gente está conseguindo completar bem, aprofundar bem aqui essas duas partes. Então a gente vai falar aqui agora, falamos sobre a obsessão, aquelas que são mais profundas. Kardec falou sobre a importância da prece, principalmente, e da transformação interior, até porque é através da modificação das tendências inferiores que nós repelimos a influência dos espíritos inferiores. E aqui então a gente segue dessa parte. Ele diz assim que, em resumo, a prece fervorosa e os esforços sérios para melhorar-se são os únicos meios de afastar os maus espíritos, que reconhecem seus mestres naqueles que praticam o bem, enquanto que as fórmulas os fazem rir, a cólera e a impaciência os excitam. É necessário cansá-los, mostrando-se mais paciente do que eles. Então aqui é o que trata dessa questão das obsessões, né? E o indivíduo por si mesmo, ele tem que tomar as iniciativas, né, de transformar-se moralmente, de buscar a terapêutica espiritual, que exatamente ele a prece, a sua evangelização. E um pouco mais acima também falava que às vezes é muito mais fácil, quando nós nos encontramos numa situação de influência espiritual inferior, nós esperarmos que rituais ou outras pessoas resolvam o nosso problema, que infelizmente é o que nós vemos por aí afora, né? Muitas vezes a gente faz ali realiza um ritual, ou como a gente vê na televisão, você vai lá na sua igreja, vai no seu centro espírita esperando que alguém faça uma desobsessão e se esquecendo que você pode até, de certa forma, conseguir afastar o espírito que te influencia naquele momento, que te obsedia naquele momento, por ele, né, mudar a sua forma de pensar, mas na verdade o pensamento continua aberto para novas influências, já que o principal ponto desse trabalho é exatamente uma transformação que sai de dentro para fora. Ou seja, o médium se transformando moralmente, ele vai conseguir criar em torno de si uma psicosfera diferente daquela que o espírito possui, né, provocando então a repulsão dessa influência. Já se nós por acaso fazemos apenas uma prática ritualística, os espíritos não apenas se riem disso, como Kardec coloca para nós aqui, ele diz assim: é preciso, portanto, bem persuadir-se de que não há, para atingir esse objetivo, nem palavras sacramentais, nem fórmulas, nem talismãs, nem sinais materiais quaisquer. Então não adianta fazer sinal da cruz, não adianta querer ficar acendendo vela, ficar fazendo desenho, usar objetos pendurados no pescoço, porque isso são simplesmente objetos. E objeto por objeto, né, ele continua sendo matéria. E os espíritos não são matéria. Então, o que Kardec lembra aqui para nós,
que os próprios espíritos orientam, né, que inclusive os espíritos riem-se e se divertem frequentemente, indicando aquelas que eles têm sempre o cuidado de dizer infalíveis, para melhor captar a confiança daqueles de quem quer abusar, porque então eles são confiantes na virtude do processo e abandonam-se sem temor, né? Então aqui é exatamente a vítima de si mesmo, né, quando cai nessa ilusão. Não adianta colocar santinho dentro de casa, crucifixo no pescoço, não adianta. O que importa é a mudança de dentro para fora. Mas aqui, continuando, já entramos numa outra situação, que nós já chegamos a ver isso aqui, mas a gente volta a falar, só para a gente poder pegar o fio da meada. Mas acontece algumas vezes que a subjugação, que é exatamente aquele processo que nós vimos ontem, o espírito envolve a sua vítima, seja ela um médium, trabalhador, seja uma pessoa apenas um médium, sem sequer saber que é médium, de tal forma que que a controla não apenas moralmente, tirando a sua vontade e tudo mais, como fisicamente também. E aí nós vimos o comportamento daquele médium que escrevia com o dedo pelas paredes desesperadamente, o outro que se ajoelhava na frente de uma mulher e a pedir em casamento, mesmo sabendo que isso era ridículo, mas ele simplesmente não conseguia evitar. E esse é um processo de subjugação. E como eu trouxe para vocês também muitos casos de pessoas que caem em crises de doenças psíquicas, como depressão, como ansiedade, como pânico, de uma forma tão intensa que ela acaba muitas vezes sucumbindo, né, vindo até sendo levada a óbito pelo desespero, pelo suicídio, por baixar o seu sistema imunológico. Então o processo de subjugação, quando chega nesse ponto, a pessoa simplesmente não tem mais vontade própria e consequentemente ela não tem forças para buscar o tratamento, a terapia de que ela precisa para poder sair daquela condição. E aqui exatamente nesse ponto desse capítulo, né, que Kardec aborda aqui nessa questão. Então ele diz assim: mas acontece algumas vezes que a subjugação aumenta ao ponto de paralisar a vontade do obsediado, e dele não se pode esperar nenhum concurso sério. É então, sobretudo, que a intervenção de terceiros torna-se necessária, seja pela prece, seja pela ação magnética. Mas a potência dessa intervenção depende também do ascendente moral que os interventores podem ter sobre os espíritos, pois se não valem mais do que aqueles, sua ação é estéril. Ou seja, quando a vítima se encontra nesse estado de paralisia, algumas vezes ela pode até dizer assim: olha, eu quero muito me tratar, mas eu não consigo. Eu tenho medo de sair de casa, eu não consigo sair da cama. Algumas vezes é aquele estado de prostração, né, numa depressão profunda, que a pessoa não tem vontade de comer, não tem vontade de se levantar. É claro que isso também envolve a questão da doença, né, mas a gente vê que muitas vezes pessoas que se mostram como doentes, na verdade, sofrem influências. Até porque também é a nossa condição mental que vai atrair. Então o indivíduo que começa com uma depressão patológica, se ele não se cuidar, ele pode dar abertura para influências espirituais para agravar ainda mais esse quadro. Então, como a gente já conversou, no caso específico da depressão, ela pode ter uma origem bioquímica, né, onde tem ali suprindo as devidas substâncias no cérebro, ele começa a restabelecer o seu ânimo e voltar à sua condição normal. Nós temos ali a origem espiritual, que é o caso dos processos obsessivos, que é muito mais fácil de atingir as pessoas, e nós temos aqueles de causas espirituais. É quando pessoas trazem traumas das suas vivências anteriores e esses traumas influenciam na sua vida hoje. Então, na verdade, ela tem medo, constrangimento, não tem vontade de continuar vivendo por lembranças que estão ali adormecidas no seu inconsciente, mas estão vivas. Então a depressão ela tem várias causas, mas sejam quais forem, a partir do momento em que se instala uma depressão, a pessoa cria uma abertura mental para qualquer tipo de influência. E dependendo do tipo de relação que ela tem e das tendências e vícios que ela alimentou durante a sua vida, ela vai ser um alvo muito fácil, né? Então, para vocês terem uma ideia, teve um caso dentro da minha família que eu já contei para vocês, a gente repete para poder ilustrar. Uma prima que ficou num estado de depressão muito profunda,
né? E minha mãe sempre teve ligada a essa questão da espiritualidade. No passado trabalhou junto à Umbanda, depois começou a estudar a doutrina espírita e tudo mais. Então ela era médium naquele passado, né? Trabalhava como médium naquele passado. Então quando se falava assim em coisas, né? Entre aspas, coisas de espírito, minha mãe era sempre ali a referência da família. E aí então, diante dessa situação da minha prima, ligaram para minha mãe, né? Minha tia ligou, a irmã dela ligou e falou assim: pelo amor de Deus, vem aqui e faz alguma coisa. E ela foi lá na casa, viu minha prima completamente largada na cama, né, com aquela aparência de doente mesmo, tentar levá-la até um centro, né, na época era um centro de Umbanda, para poder fazer um tratamento espiritual para ela, né, um trabalho de passes, ou dentro dos rituais que a Umbanda praticava, né, e pratica também, para esses tratamentos de cura. Né. Mas o interessante foi que durante a remoção da minha prima até o centro espírita, o carro quebrava, alguma coisa acontecia que obstruía o caminho. Era como se, né, se nós pudéssemos ali alimentar um pouco mais a nossa criatividade, é como se obstáculos fossem colocados no meio do caminho para evitar que ela chegasse até aquele ponto. Né? Isso a gente vê muitas vezes, tem pessoas que dizem assim: olha, eu tenho que ir no centro espírita, mas toda vez que eu me planejo acontece alguma coisa errada. Quantas e quantas histórias a gente já ouviu nesse sentido. Então, muitas vezes, nesse processo de subjugação, nesse estado mais grave, nós temos ali os espíritos também que impedem os encarnados de qualquer tipo de ajuda. E é daí que fala para nós, então, aqui Kardec, que quando há a necessidade desse tipo de auxílio, é importante que nós tenhamos aquele que vai ajudar, que tenha tanta autoridade, né, ou, aliás, tenha mais autoridade do que o próprio espírito. Porque não é simplesmente uma questão, por exemplo, de preces ou de magnetismo, mas é uma questão moral que está envolvida também nessa situação. Então diz aqui para nós, então, sobretudo, né, mais uma vez, só a Regina colocou aqui, nas reuniões de assistência aos desencarnados, eles narram as dificuldades que provocam para os irmãos encarnados. Então são muitos os relatos, né? Algumas vezes a gente fala que é coincidência, que é o azar, porque aquele momento estava ruim, não sei o quê, mas na verdade nós temos ali, principalmente nessas obsessões mais profundas, como é o caso das subjugações, nós temos espíritos ali que estão obstinados a prejudicar aquela pessoa e vão fazer tudo para evitar que qualquer tipo de assistência ocorra. Né? Então isso infelizmente é um fato, né, e nós temos que nos precaver disso com as nossas medidas morais, espirituais e tudo. Né? Então aqui, então sobretudo que a intervenção de terceiros torna-se necessária, seja pela prece, seja pela ação magnética. Mas a potência dessa intervenção depende também do ascendente moral que os interventores podem ter sobre os espíritos, pois se não valem mais do que eles, sua ação é estéril. Vamos compreender um pouquinho mais aqui, que eu já expliquei para vocês o que Kardec fala na Revista Espírita. A ação magnética, nesse caso, tem por efeito penetrar o fluido do obsediado num fluido melhor, e de desligar o do espírito mau. Operando, o magnetizador deve ter o duplo objetivo de opor uma força moral a uma força moral e de produzir sobre o indivíduo uma espécie de reação química, para nos servir de uma comparação material, expulsando um fluido através de outro fluido. Então temos dois casos aqui. Primeiro, que o magnetismo, naquela época, até mesmo pré-Kardec, né, como o próprio Mesmer estudava, né, usando o magnetismo como sendo uma terapia, ele utilizava aquilo para influenciar, né, os órgãos físicos dos pacientes. Então, se você estava sentindo algum tipo de doença, passando por algum tipo de doença, através da imposição de mãos e da transferência desses fluidos, era possível então promover a cura das pessoas. E na época nós tínhamos consultórios, né, as pessoas abriam salas, cobravam pelas consultas, o que era muito justo, e Kardec, inclusive, era um magnetizador. Mas no caso das obsessões, muito mais do que uma doença, não adianta você querer curar fisicamente a pessoa se moralmente não há nada que faça, que convença o espírito a mudar, né, daquela sua posição, a se afastar daquele que é a sua vítima. Então há necessidade de uma combinação de moralidade com esses fluidos que atingem fisicamente o paciente. Então substituindo um fluido pelo outro e também tendo o ascendente moral. Por aí, diz Kardec, não opera não somente um desligamento salutar, mas dá força aos órgãos enfraquecidos por uma longa e frequentemente vigorosa opressão,
Porque, mais uma vez, quando a gente fala em processo obsessivo, principalmente quando existem vínculos de ódio, vínculos de vingança entre o espírito e a sua vítima, na verdade o que ele deseja é exterminar aquela pessoa com todos os meios possíveis. E como ele não pode, por exemplo, né, dentro do que a gente vê nos filmes de ficção, em que vem uma faca voando e atinge as costas da pessoa, ou vem alguém lá e empurra ela lá de cima para ela poder desencarnar e coisa e tal, ele vai minando a energia daquela pessoa, diminuindo a sua resistência, né, a sua imunidade, enfraquecendo, fazendo com que ela não coma, até que ela vá definhando, até chegar numa condição em que já não tem mais meios de restabelecer a sua saúde. Então o espírito faz isso. E ele é muito paciente, ele vai fazer o tempo que precisar. Né? Se ele pudesse fazer isso de uma vez, é claro que seria mais interessante, mas o fato dele perceber que gradualmente a vida daquela pessoa vai se implodindo, porque quando você afeta alguém pela obsessão, você não afeta ela diretamente, você afeta a sua vida pessoal, sua vida social, sua vida familiar. Então o espírito está obstinado a fazer isso. Né? Então, nesse caso, por esse processo, a pessoa já, quando entra no processo de subjugação, ela já vem passando por esse processo há muito tempo, porque o espírito vai trabalhando esse ataque, essa sua estratégia, e muitas vezes ela pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, vai depender da resistência que a pessoa tem. Mas pelo fato de nós não termos essa vigilância constante, nós estamos sempre expostos a isso. Né? Então, vai depender do vínculo que a gente tem, do tipo de vida que a gente leva, da nossa compreensão dessa realidade espiritual e tudo mais. Então, como Kardec colocou para nós, magneticamente, né, começamos com a recomposição orgânica do indivíduo, para que ele possa se fortalecer fisicamente. Né? Agora continua, compreende-se de resto que a potência da ação fluídica está na razão, não somente da energia da vontade, mas sobretudo na qualidade do fluido produzido. E, após o que dissemos, que essa qualidade depende da instrução e das qualidades morais do magnetizador, donde se segue que o magnetizador comum, que agiria maquinalmente para magnetizar pura e simplesmente, produziria pouco ou nenhum efeito. É preciso, com toda a necessidade, de um magnetizador espírita, agindo com conhecimento de causa, com a intenção de produzir não o sonambulismo ou uma cura orgânica, porém, os efeitos que acabamos de descrever. É evidente, por outro lado, que uma ação magnética dirigida nesse sentido só pode ser útil nos casos de obsessão comum, porque então, se o magnetizador é secundado pela vontade do obsediado, o espírito é combatido por 2 adversários ao invés de um. E aí, nesse caso, né, significa que o próprio paciente já começa também a contribuir para a sua própria cura. Então ele demonstra a sua vontade firme de melhorar, embora não seja aquela vontade mais potente pela sua condição de desequilíbrio, mas já é, né, um impulso para que aquela ajuda externa faça mais efeito. Para a gente entender um pouquinho mais o que significa essa ação magnética sobre os espíritos, ontem mesmo, né, para quem chegou aqui no final, eu comentei, estava conversando com a Florzinha, com o pessoal aqui na sala, sobre o documentário Contestado, Restos Mortais, que eu falei para vocês que passou ontem na televisão e vai se repetir amanhã e domingo, mostra a manifestação de espíritos contando a história daquele conflito. E aí a gente via que durante as manifestações vários médiuns estavam com as mãos impostas para poder conter o espírito na sua fúria, no seu desequilíbrio, no seu medo. E aquela imposição de mão era exatamente esse campo magnético que eles estavam criando para poder acalmar o espírito. No começo, né, Florzinho, não sei se você chegou a ver, mostrou um espírito que estava se contorcendo de dor. E ele dizia que tinha levado um tiro e coisa e tal, que estava ali a sua barriga estava sangrando, alguma coisa assim. Então eles estavam fazendo imposição de mãos para que ele deixasse de sentir dor, convencendo, né, olha, você vai se curar, você não precisa mais sentir dor, você isso, você aquilo e tudo mais. Então a gente vê que é realmente uma energia muito grande que envolve o espírito. E nesse caso de um tratamento espiritual é fundamental não apenas a força magnética, mas também essa força moral. Essa força moral que vem pelo amor ao próximo, pela própria virtude que o médium possui para poder ajudar naquele trabalho. Né? Então são várias as situações que a gente pode demonstrar,
né, para compreender a influência do magnetismo, né? E continua para nós aqui. É preciso dizer também que sobrecarregam-se os espíritos estranhos de malefícios dos quais são bem inocentes. Certos estados doentios e certas aberrações que atribuem-se a uma causa oculta partem simplesmente, às vezes, do espírito do próprio indivíduo. Então, já começando aqui a considerar também que muitas vezes é o próprio médium que provoca essa sua doença sobre si mesmo. Exatamente pelo seu comportamento, pelas suas virtudes, por aquilo que ele alimenta na sua mente. Algumas vezes, vamos supor que alguém carregue uma raiva dentro de si durante muito tempo, essa doença, né, esse sentimento, ele vai se reverter, né, e vai afetá-lo fisicamente, né, vai se tornar ali uma doença psicossomática. Então são mágoas, são ressentimentos, raivas, são medos e tantos outros sentimentos que acabam se voltando contra si próprio, né? As contrariedades que mais comumente concentram-se em si mesmo, as angústias amorosas, sobretudo, fizeram cometer muitos atos excêntricos que ter-se-ia enganado em colocar na conta da obsessão. Frequentemente somos nossos próprios obsessores. Nesse caso, Kardec coloca aqui angústias amorosas. Quantas e quantas pessoas não fazem loucuras por causa de uma frustração amorosa? Não apenas loucuras em termos de atitude contra aquela pessoa, né, de você agir contra ela, mas muitas vezes a pessoa entra num processo depressivo, num processo de angústia, num processo de autopunição por muitos motivos, e aí então isso acaba afetando o seu comportamento, acaba se afetando também a sua própria saúde física e psíquica. Aí naturalmente nós que somos espíritas vamos sempre dizer, né, são os espíritos que estão fazendo isso. Mas Kardec, já prevendo esse tipo de ideia, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, Bem-aventurados os aflitos, nós temos ali, dizendo que grande parte, né, dos desequilíbrios e sofrimentos que nós provocamos, que nós vivemos na nossa vida, são causas provocadas por nós mesmos. E poucas delas são aquelas que chegam, que nos acompanham desde as vivências passadas, e menos ainda aquelas que são de causas, né, de influências espirituais. Acrescentamos, finalmente, que certas obsessões tenazes, sobretudo nas pessoas de mérito, fazem parte, algumas vezes, das provas às quais são submetidas. Essas pessoas de méritos que nós estamos colocando são aquelas que muitas vezes precisam desse combate para poder conquistar a posição moral que deseja, que planejou. Né? Então, se eu sou um médium trabalhador, eu serei certamente alvo de muitas influências, e a minha virtude vai ser exatamente essa, eu vencer essa influência e ao mesmo tempo vencer a mim mesmo. E aí então eu vou poder demonstrar na prática, como uma prova clara para todas as pessoas, inclusive que estão nesse processo de aprendizagem, demonstrar que é possível sim essa conquista. E nós tivemos ali vários e vários desses missionários que passavam por essas situações extremamente dramáticas, e a gente se pergunta, né, e a gente sempre diz assim, né, poxa, mas ela é uma pessoa tão boa, por que ela tem que passar por isso? Na verdade, isso é uma prova pessoal dela, né? E continua aqui para nós, né? Deixa eu ver aqui. Acontece mesmo, às vezes, que a obsessão, quando é simples, é uma tarefa imposta ao obsediado, que deve trabalhar para a melhora do obsessor, como um pai a de um filho vicioso. Né? Então, algumas vezes, o próprio médium cria um vínculo com o espírito para que o médium seja instrumento de transformação desse espírito. Né? Então, porque, do contrário, ele vai continuar ali naquela perseguição, vai continuar naquele sofrimento, e principalmente se existe um vínculo entre os dois, entre o médium e o espírito, é permitido então essa influência do espírito, mas o médium também tem a sabedoria e a capacidade para poder não apenas se proteger, como também ajudar aquele espírito. E aí Kardec faz uma observação que remetemos para maiores detalhes ao livro dos médiuns. E continua aqui para nós. A prece é geralmente um meio poderoso para ajudar à libertação dos obsidiados, mas não é uma prece de palavras, ditas com indiferença e como uma fórmula banal, que pode ser eficaz em casos semelhantes. É preciso uma prece ardente que seja, ao mesmo tempo, uma espécie de magnetização mental.
pelo pensamento, pode-se levar ao paciente uma corrente fluídica salutar, cuja potência está na razão da intenção. A prece não tem somente, portanto, por efeito invocar um socorro estranho, mas exercer uma ação fluídica. O que uma pessoa não pode fazer sozinha, várias pessoas unidas pela intenção, numa prece coletiva e reiterada, frequentemente o podem, o poder da ação sendo aumentado pelo número. E ali então, né, a gente lembra que no momento da prece, porque com o passar do tempo, né, na nossa educação espiritual, principalmente educação religiosa, a gente aprendeu sempre a decorar preces. E essas preces decoradas têm por objetivo sempre a gente manter aquela relação de aproximação com o mundo espiritual muito mais numa relação de medo, de interesse, do que realmente uma relação sincera. Infelizmente, essas preces maquinais, essas preces mecânicas, elas acabam sendo assim. Então a gente fica repetindo aquelas mesmas orações, repetindo, sem sequer compreender muitas vezes o seu sentido e até mesmo sem compreender o significado das palavras que são proferidas naquele momento. Basta a gente pegar, por exemplo, um Pai Nosso ou uma Ave Maria, que são as duas orações mais comuns no ambiente religioso que nós temos aqui no nosso país, ou então o Credo, né, o próprio Credo também, para quem já fez o Catecismo Católico, como eu fiz, a gente lembra como é o Credo, né? E durante muito tempo o Credo, a gente sempre falava Credo quando você olhava para uma coisa que era nojenta, né? E de repente eu olho para o Catecismo e está escrito Credo. Eu falo, mas que Credo é esse? E eu tinha que repetir, sem saber o seu significado. Eu falei, tá bom, né? Eu estou falando lá, não sei com quem no mundo espiritual, mas eu estou falando Credo para ele. Então, na verdade, a gente aprende isso de uma forma mecânica sem entender o sentido. Exatamente por isso que hoje nós temos a doutrina espírita, que nos orienta a respeito das nossas preces, para que elas sejam uma conversa sincera com o mundo espiritual, e não simplesmente algo mecânico. Tanto é assim que quando a gente começa a falar uma prece decorada, muitas vezes no meio da prece a nossa cabeça já está viajando para outros assuntos. A gente tem que puxar de volta a concentração para poder focar naquele ponto. Então, nesses tratos quando se trata, né, de influências espirituais, aí então a coisa é mais complicada. Porque aí é necessário que a prece seja realmente efetiva e não simplesmente ficar naquela repetição, como se isso, né, fosse resolver alguma coisa. Porque na verdade, o que a gente tem também é que isso não significa naturalmente que essas preces não tenham efeito, né? Porque muitas pessoas que fazem uma prece decorada, algumas vezes ela fala aquilo que ela decorou, mas por dentro dela nós temos ali um sol irradiando pela sua fé, pela sua vontade. Então, na verdade, não é apenas aquilo que ela repete. Na verdade, o mais importante é aquilo que ela sente no momento em que ela faz a prece, né? Pois é, né? Não tem jeito, né? E dificilmente a gente vai ver assim, alguém cantando o hino nacional com aquele fervor todo, né? Compreendendo o que está falando, principalmente o hino nacional. Mas algumas vezes a pessoa está repetindo o hino assim, mas por dentro ela está chorando. Pela emoção de demonstrar o seu patriotismo e tudo mais, né? Então, algumas vezes é a mesma coisa, né? Essa comparação que a gente fez com o hino nacional é a mesma coisa. São palavras que a gente fala errado, porque muita gente não consegue falar naquele vocabulário antigo, né? Há quanto tempo o hino nacional existe? Há quanto tempo, né, o hino nacional existe? E o tempo em que ele foi criado, com o seu vocabulário e tudo mais. Então a gente vai muitas vezes repetindo aquelas mesmas frases sem entender o que elas significam. Mas no momento em que o hino é cantado, todos nós nos comovemos, né? Nós que carregamos esse patriotismo, né? Que nos comovemos, né? Nos momentos cívicos, nos momentos esportivos e tudo mais. Então a prece é a mesma coisa. Então, quando existe aquela corrente de preces que normalmente as pessoas fazem, né, quando elas seguram as mãos, principalmente em volta de um obsidiado, por exemplo. Nós temos casas espíritas que durante os tratamentos de desobsessão ou os processos de cura, os trabalhos de curas que são feitos, então eles chamam você para uma sala. Eu me lembro que quando eu estava em Brasília fazendo um tratamento, tinha um centro espírita numa cidade satélite, né, hoje chamada numa área administrativa, e aí então era um centro bastante conhecido que ficava num sítio, eu fui lá conhecer. E aí então a gente fica aguardando, né, na antessala ali o nosso momento. Aí os trabalhadores sempre passam dizendo assim, olha, fica com a sua mãozinha virada para cima, para você receber as energias do mundo espiritual. Aí todo mundo ficava assim, mesmo na sala de espera, né,
colocava a mãozinha virada para cima e ficava assim, esperando e tal, porque era a orientação que todo mundo passava. Aí você entrava numa sala, né, uma sala que era bastante agradável, né, diga-se de passagem, aí você se sentava no meio de uma cadeira, no meio da sala, aí os médiuns que estavam presentes davam as mãos em volta daquela pessoa e faziam então aquela prece, aquela corrente de prece. Então a pergunta é, aquilo é necessário? Nós sabemos que não, mas a partir do momento em que aquele tipo de posição, aquele tipo de postura dos trabalhadores estimulam nele, naquelas pessoas e também no próprio trabalhador, um sentimento diferente, um pensamento diferente, aquilo se torna eficaz. Então, na verdade, como nós ainda precisamos dessa materialização da nossa fé, aquilo que nós observamos, a forma como nós nos comportamos, faz um grande efeito. É uma necessidade que nós temos, né? Então, a imposição de mãos, as mãos dadas durante a prece e tudo mais, isso acaba, né? Muitas vezes até mesmo para fortalecer a equipe, acaba sendo até quase que um dogma, né, Hermes, um ritual dentro do próprio grupo, que, como a gente fala, né, ritual não é necessário, mas a gente não tem por que ficar recriminando ou desmerecendo o trabalho de ninguém, né, porque muitas vezes as pessoas têm aquele orgulho de dizer assim, não, eu não preciso fazer isso, eu só vou levantar minhas mãos. Só o orgulho dele já tirou 80% da força da sua fé, porque ele está agindo muito mais com o intelecto do que com o coração. Enquanto que outros, né, que fazem aquela corrente durante esses tratamentos, estão ali tendo uma postura que não é necessária dentro do conhecimento que nós temos da manipulação dessas energias do plano espiritual, mas mentalmente eles estão ali absorvidos completamente naquele trabalho. Então, nos casos de tratamento de desobsessão, como a gente vem comentando, essa força exterior que chega para poder potencializar a vontade do indivíduo que é vítima da obsessão, acaba também, naturalmente, né, até pela própria intenção de direcionar para o obsessor, para mudar a sua forma de pensar, mudar a sua vontade, os seus interesses e tudo mais, acaba favorecendo a todos. Os médiums trabalham com mais potência, o indivíduo, né, que se encontra, que seria vítima, digamos assim, da obsessão, acaba também sendo auxiliado de uma forma extremamente valorosa e o espírito também recebendo todas essas vibrações. Por isso, então, mais uma vez, a gente tem aqui essa última frase. O que uma pessoa não pode fazer sozinha, várias pessoas unidas pela intenção, numa prece coletiva e reiterada, frequentemente o podem, né, o poder da ação sendo aumentado pelo número. Então essa reiterada, né, significa fazer frequentemente, seria um tratamento contínuo. Como a gente lembra sempre, mais uma vez eu passo para vocês, eu vou até pesquisar sobre isso depois, que eu estou comentando, mas eu não estou pegando o texto para a gente poder ler na íntegra, né? Mas era um caso de uma obsessão gravíssima que uma jovem estava vivendo lá na França, e Kardec então estava ajudando no tratamento dela. E ele chamou um rapaz que era magnetizador, ele aplicava o magnetismo dele, mas ele não tinha vínculo nenhum com nenhuma filosofia religiosa, ele simplesmente era uma pessoa capaz de aplicar o magnetismo. E por mais que ele aplicasse, não adiantava, que não fazia efeito nenhum. Aí é que aconteceu, começaram então a chamar magnetizadores espíritas, que começaram a utilizar também a prece como um recurso complementar, e acabou durante 3 meses num processo contínuo de tratamento. Eu não me lembro se era um tratamento diário ou semanal que ela fazia, mas aí só depois de 3 meses que conseguiu romper aquele vínculo que ela tinha com aquele espírito obsessor. Vamos aqui em frente agora, continuando ainda falando sobre essa questão da prece coletiva, das práticas ritualistas. Kardec diz o seguinte, bom dia pessoal que chegou. Kardec não disse bom dia pessoal chegou, né? Eu que falei, né? Mas Kardec disse o seguinte, item 59. Antes disso, a Lu perguntou aqui, um médium que trabalha e sofre a influência de um obsessor, ele deve ficar sabendo da situação? Deve, né, Lu? A gente não pode tratar o médium, que é um trabalhador, como uma criança. É como você dizer para um médico que trabalha no hospital, né, sabendo que ele está doente, você não dizer que ele está doente. Até porque o médium, que é um trabalhador, ele precisa estar bem equilibrado para poder colaborar com o trabalho. Do contrário, ele simplesmente vai ficar ali de figurante, acreditando que faz alguma coisa, então ele não ajuda no tratamento e não se trata também. Então ele deve ser chamado, inclusive, né, os mentores do trabalho, muitas vezes, quando percebe que o médium não está em condições de colaborar, chama a atenção dele para afastá-lo do trabalho, para que ele seja dirigido para um tratamento. Então ele deve ser orientado. Agora, a questão da aceitação ou não vai depender do médium. Porque então ele está trabalhando, fazendo
fazendo a sua rotina e você fala para ele assim, olha, na verdade, a gente tem observado que você está com uma influência espiritual não muito saudável. Ele vai dizer, o quê? Eu? Imagina, você está louco. Então essa é uma questão também de lidar com os egos ali, né? Mas o próprio médium, quando ele percebe que ele não está bem, ele tem que ter essa coragem de dizer assim, olha, eu preciso durante um tempo passar por esse tratamento. E aí então, né, porque ele tem que ter consciência que ele não trabalha por orgulho, ele trabalha para servir. E se ele não está em condições de servir, então ele precisa ser servido com o tratamento. Fraterna colocou, né, já que ninguém pode dar o que não tem, né? Exato, né? Não adianta querer exigir muito dele. Hermes colocou, muito importante isso, a casa em que o médium é o obsessor do espírito, né? Pois é, temos essa situação também, né? Também acho uma pena, né, para não falar, que não falarem, deixa eu pegar aqui, para que subir minha tela. Não falarem quem de direito, né? Um caso que conheço aqui bem próximo, né? Mas a pessoa acha que não é obsediado, né? Então, são os dirigentes que têm que trabalhar, porque na verdade, Lu, essa relação que existe entre médiums e dirigentes deve ser uma relação que ela começa a ser trabalhada principalmente na confiança entre todos. O dirigente tem que ter um ascendente moral sobre os médiums, para que quando ele diga assim, olha, você precisa parar. Esse você precisa parar para fazer um tratamento é uma autoridade que ele está dando. Ele não está aconselhando. E nesse caso, confiando na autoridade daquele dirigente, a pessoa simplesmente aceita. Ela acata aquela orientação porque sabe que a coisa é séria. Agora, se nós temos aquele conflito de egos, o dirigente acha que é dono do time, que é o técnico do time, aquela coisa toda, aí ele fala alguma coisa e vai dizer, olha, a mesma autoridade que você fala que eu tenho, a mesma autoridade eu posso dizer que não tenho, porque a sua posição é administrativa, não é moral. Se o dirigente ocupa a posição administrativa apenas, aí já era. É o ascendente moral que vai fazer a diferença não só sobre os espíritos, como também sobre os próprios médiums, né? Eu falei com o dirigente sobre a necessidade de falar com o médium, mas ela não achou necessário. Bom, então é questão da dirigente também, né? Então, é muito complicado, Lu, lidar com egos, lidar com pessoas, lidar com orgulho, é uma situação extremamente difícil, né? E os médiums, infelizmente, são aqueles que são os mais suscetíveis a criar situação como essa. Até porque pode até ser um constrangimento durante o grupo. Né? Então, nós temos casos em trabalhadores de mesas mediúnicas, né, de grupos mediúnicos, né, que estão ali fazendo psicografia, psicofonia, que de repente a psicografia do outro, que é melhor do que a minha, me deixa melindrado. Né? Por que a dele é melhor do que a minha? Por que eu não consigo, ele consegue? Não vou com a cara dele porque ele está fazendo melhor do que eu. E o outro, por sua vez, né, aquele que é o médium que recebeu melhor, ele sempre vai dizer assim, ó, tá vendo como a minha é melhor do que a sua? E aí começa então a fogueira de vaidades dentro de um grupo que deve se demonstrar extrema humildade. Então, na verdade, o trabalho mediúnico também é um trabalho de educação para aquelas pessoas que estão ali. É difícil, né? Mas enquanto a gente fala com o ser humano, não importa onde ele esteja. Nós temos ali, por exemplo, imagina dentro de uma igreja, onde nós temos padres, né, os sacerdotes nas suas variadas hierarquias, como, por exemplo, né, os bispos, arcebispos, papa. A gente não imagina a fogueira de vaidades que existe ali dentro. Porque, mais uma vez, não é uma questão de centro espírita, não é questão de igreja, é questão de ser humano. Em time de futebol, nós temos jogador que se acha melhor do que o outro. Dentro de um partido político, nós achamos que tem um melhor do que o outro. Numa sala de aula com crianças, um aluno melhor do que o outro. Isso é da natureza humana. Só que, infelizmente, isso acaba se manifestando exatamente no lugar onde não deveria. Porque o lugar onde nós nos desenvolvemos espiritualmente é o lugar mais importante onde essas virtudes devem ser demonstradas. Só que como nós estamos encarnados ainda, não tem jeito. Né? A gente acaba passando por essas dificuldades. Né? Dudu colocou, né, meu dirigente conversa muito conosco, né? Temos reuniões sempre para nos tornarmos mais firmes e responsáveis na mediunidade. E como pessoa, trazendo um pouco de firmeza, assim, o orgulho, que às vezes algum de nós, como médium, acabamos trazendo sem se ver assim. Né? Uma vaidade velada que alguns trazem e não sabem que tem. Né? E quando a gente tem um dirigente que tem autoridade moral, para chamar a atenção e dizer assim, olha, vamos conversar em particular, tratar disso com muito cuidado, essa pessoa tem tato para lidar com todo mundo, né? E quando você tem tato, você consegue qualquer coisa. Basta você falar com jeito, você demonstrar confiança e tudo mais, tudo se resolve. Né? Vamos em frente. O item número 59, falando agora sobre as práticas ritualísticas. Vamos lá. A ineficácia do exorcismo, nos casos de possessão, é constatada pela experiência,
E está provado que, na maior parte do tempo, aumenta muito mais o mal do que o diminui. Lembrando que Kardec ele lidava com exorcismos, né, principalmente naquela época, porque hoje, quando se fala em exorcismo, a gente raramente ouve. Quem conhece aqui algum sacerdote que é um exorcista, é nomeado oficialmente pela igreja? O máximo, mais perto que a gente chega, é quando você pega um documentário do National Geographic, quando você pega um nacional do Discovery, e você conhece, né? Mas aí na Itália ainda tem essa diferença, né, Sandra? Vocês da Itália têm essa vantagem, porque aí, né, tudo que existe da igreja em termos de especialidades, em termos de graduações, vocês conseguem encontrar, né? Então, essa parte é importante. Agora, aqui no Brasil, eu não conheço nenhum, nunca nem ouvi falar. Ou se eu já conheci algum padre que fosse exorcista, ele naturalmente não ficaria revelando para todo mundo, né? Porque isso é algo bastante sério para a igreja. Mas o que Kardec via naquela época era que era bastante comum. Qualquer pessoa que passava por um processo obsessivo já era de imediato levado para um exorcista. Inclusive, nós temos um relato lá no Assassino de Caustaulet-Darry, naquele capítulo do livro O Céu e o Inferno, né? Lembrando que Caustaulet-Darry era uma cidade na região sul da França, que houve um caso, né, de manifestação espiritual numa residência. E aí então, né, como eles viram que a casa era, digamos, assombrada, aí chamaram o exorcista e acabou não tendo efeito. Foi aí que fizeram a evocação do espírito, e durante um bom tempo, fazendo várias evocações e trabalhando naquela parte de doutrinação, o espírito acabou se transformando, se modificando. Então a gente vê que Kardec mesmo falava sobre exorcismos em várias passagens. Então, o que foi colocado aqui para nós é que, utilizando o exorcismo como um ritual, se aquele padre, por exemplo, aquele sacerdote, independente da prática exterior, se ele não tem realmente fé naquilo que ele faz, são só palavras, gestos e roupas, nada mais do que isso, né? Então, e a mesma coisa acontece também aqui no caso das igrejas evangélicas, quando nós temos ali os processos de libertação, de descarrego, cada um dá um nome diferente, é a mesma coisa, né? O pastor fica lá fazendo aquela prece gritando, com o microfone lá na frente do palco, todo mundo olhando, se desesperando e coisa e tal, mas se ele acredita realmente naquilo que ele faz, e a prece daquelas pessoas, porque muitas vezes a gente se esquece que aquilo é feito dentro de um templo, de uma igreja, com muitas vezes com 1000 pessoas fazendo uma prece ao mesmo tempo. Dá para imaginar aqui a força mental, embora ela não seja organizada, bem dirigida, né, ela acaba sendo bem tumultuada, mas é uma força mental, uma força da fé que se encontra naquele ambiente. Então o espírito que se manifesta dentro de uma igreja, a coisa ali, para ele a coisa fica complicada. Agora, se por acaso o pastor que é o responsável, que muitas vezes tem uma vida fora da igreja, que é bastante discutível, bastante questionável, em termos de conduta, de moralidade, e ali dentro ele fica demonstrando uma prática exterior, aquilo não passa de um circo. E os espíritos certamente se riem muito daquilo. Agora nós temos aqueles pastores que, mesmo com o mesmo tipo de conduta ritualística, né, falando, gesticulando, porque foi o que ele aprendeu a fazer, mas muitas vezes ele tem uma fé tão potente que é a fé que vai fazer a diferença. Mas, de um modo geral, tudo isso se resume em práticas exteriores, né? Basta você chamar o cara lá, o exorcista, que ele vai ler o livro, vai jogar água benta, vai fazer o sinal da cruz, esperando que alguma coisa aconteça. E aí os espíritos, então, né, muitas vezes simulam, acham graça e tudo mais, mas não existe nada de eficaz, né? A Sandra colocou, né, a mesma coisa aqui, né? Todos nós unidos, né, me ajuda muito na oração. Todos nós, né, só ajudamos e somos ajudados nesse pensamento em conjunto. Por isso, a necessidade da nossa colaboração, né? Aqui, continuando para nós, então. A razão disso, o fato do exorcismo não fazer efeito, né, a razão disso é que a influência está inteiramente no ascendente moral exercido sobre os espíritos, e não num ato exterior, na virtude das palavras e dos sinais. O exorcismo consiste nas cerimônias e nas fórmulas das quais riem os maus espíritos, enquanto que cedem à superioridade moral que lhes impõe. Veem que se quer dominá-los através de meios impotentes, que se pensa intimidá-los por um aparelho vão, e querem mostrar-se como os mais fortes. É por isso que continuam. São como o cavalo suscetível que atira ao chão o cavaleiro inábil, e que se dobra quando encontrou o seu senhor. Ora, o verdadeiro senhor aqui é o homem de coração mais puro, porque é ele
que é o mais ouvido pelos bons espíritos. Então imagina num momento de desobsessão, no momento de exorcismo, nós temos ali uma pessoa que com sinceridade solicita a ajuda do plano espiritual, chamando, né, os santos, os anjos, os espíritos, seja lá quem forem, né, os objetos de sua fé, quem forem, né, os espíritos que estão ali próximos a ele, quando ele faz uma solicitação sincera, certamente essa ajuda vem. Porque toda ajuda que vem do coração, ela nunca é negada. Agora, quando nós fazemos isso como uma prática exterior, muitas vezes o fracasso daquele ritual vem exatamente como sendo uma grande lição para todos, inclusive para aquele que achava que tinha uma fé inabalável. Item 60. O que um espírito pode fazer sobre um indivíduo, vários espíritos podem fazê-los sobre vários indivíduos simultaneamente e dar à obsessão um caráter epidêmico. Aqui a gente já entra num outro ponto, que é bastante interessante. Kardec relatou em várias passagens na Revista Espírita sobre situações de obsessão coletiva. Por exemplo, né, se eu não me engano, lá na edição de 1860 ou 61, nós temos lá os processos de Mosini. Era uma cidade inteira entrando num processo de transe coletivo obsessivo. Nós tivemos aqui no Brasil alguma coisa semelhante, que a gente já comentou com vocês, no Nordeste do Brasil, não lembro exatamente aonde, há coisa de uns 2 anos, 3 anos, nós tivemos numa escola uma jovem que entrou em estado convulsivo e vários outros jovens entraram em seguida. E aí então, né, quando foram chamados, né, as pessoas que poderiam ajudar naquele tratamento, a imprensa naturalmente também foi registrar, e ali viu, né, a presença de pessoas de vários segmentos, cada um tentando ajudar e dando uma opinião diferente, né? Um psiquiatra falava que era uma histeria coletiva, um paranormal dizendo que era ali uma influência mental coletiva, vinha ali um espírita e falava que era uma obsessão coletiva e tudo mais, né? Cada um dando a sua visão. E no fundo, ninguém conseguiu definir coisa nenhuma, porque simplesmente foi, né, um caso de um surto que teve ali, mas ninguém sabe qual é a causa. Mas eu lembro que uma jovem tinha visto um espírito dentro da escola, e ela então, a partir daquele momento, começou a entrar em convulsão, e aí outros jovens entraram juntos, né? E coisa assim de 10 crianças, 10 adolescentes passaram por isso. E aqui então o que a gente fala é sobre exatamente essa parte de obsessão coletiva, né? Deixa eu ver aqui, o Hermes colocou: em relação à obsessão de um médium sobre o espírito desencarnado, há uma história fácil de entender no livro Espelhos da Alma, né? Então nós temos várias histórias interessantes, porque quando nós falamos de obsessão, mais uma vez, saindo da obsessão, a gente fala sobre mediunidade. E quando a gente estuda mediunidade, é fundamental que a gente tenha como base que a mediunidade significa a comunicação entre espíritos. Não é a comunicação entre encarnados e desencarnados. Porque normalmente a gente pensa assim, né? O médium é aquele que fala com os mortos. Na verdade, o médium é aquele que fala com espíritos, estando encarnados ou não. Tanto que nós já estudamos sobre reuniões mediúnicas em que espíritos que estão encarnados em processo de emancipação se manifestam numa reunião. Então, quando se fala em mediunidade, nós falamos de espírito para espírito. Quando nós falamos de obsessão, nada mais é do que a influência espiritual de um espírito sobre o outro. E nesse caso, nós podemos falar de espíritos encarnados ou desencarnados. No plano espiritual, por exemplo, nós temos ali... Beleza, Cindizinho. No plano espiritual, nós temos espíritos que se obsediam. Vamos imaginar, por exemplo, que 2 espíritos que são inimigos aqui hoje, aí eles desencarnam. Vamos colocar vítimas de guerra, vai? Ou então desses conflitos de família que a gente tem, né, das famílias que se odeiam, das histórias que acontecem, né, no coronelismo brasileiro, lá no Nordeste, 2 famílias que se odeiam, um mata o filho do outro, e eles continuam se perseguindo no plano espiritual. Isso é uma obsessão. Nós temos ali pessoas que se obsediam aqui como encarnados. Um irmão sobre uma irmã, irmão sobre irmão, um cônjuge sobre o outro, um pai sobre um filho, uma pessoa da sociedade sobre outra da sociedade, naquela perseguição voraz a ponto de influenciar intensivamente na frente dela. Nós temos ali, na vida dela, no futuro dela, nós temos ali a influência de um espírito sobre o outro, né?
Né? A mesma coisa, né, Sandra? Máfia, né? Então nós temos máfia, essas histórias de jagunços, essas histórias que temos ali em várias partes do mundo, nós temos, né, espíritos que criam vínculos que são tenazes e eles continuam se perseguindo. E nós temos inclusive processos obsessivos de encarnados sobre encarnados. Havia um relato de uma médium que trabalhava num centro espírita e ela sempre dizia que ela era perseguida pelo marido, que ela não abandonava, que ela não conseguia dormir direito, que ela não conseguia viver direito e tudo mais, e ela foi para o grupo mediúnico dela, começou a reclamar, aí fizeram um chamado lá, fizeram a evocação, o espírito se manifestou. Aí perguntaram, mas por que você continua obsediando a nossa irmã que está aqui encarnada, por que você não continua vivendo a sua vida? Ele falou assim, mas não sou eu que estou obsediando, é ela que não me deixa. Ela não para de me chamar, ela não para de me xingar, ela não para de lembrar das nossas épocas de dor do passado, então é ela que fica me prendendo a ela. Porque para a gente poder entender um pouquinho como isso acontece, tem um livro, que embora não tenha ali um corpo doutrinário tão valioso, mas tem ensinamentos que merecem a nossa atenção, é o livro Roqueiros do Além, né, que foi a princípio psicografado pelo Raul Seixas, né? Então ele conta um pouco da história dele no plano espiritual, vivendo, né, aquela questão de overdose, de obsessores, de ambientes mentais, né, do qual ele participava e tudo mais. E tem uma passagem interessante que ele fala sobre essa questão da obsessão de um espírito sobre o outro, e ele inclusive era vítima, em que ele se encontrava em tratamento e ele não conseguia parar de ouvir alguém chamando para que continuasse vivendo aquele mundo das drogas, aquele mundo da fantasia das drogas mesmo no plano espiritual. Ou seja, né, os espíritos que ainda vivem essa tendência, normalmente têm uma relação muito próxima aqui com o mundo físico, porque eles estão próximos de pessoas que são dependentes químicas, pessoas doentes, pessoas que traficam e tudo mais. E aí então, ele se encontrava, ele falava assim, olha, eu não consigo me concentrar porque sempre vem aquele pensamento me chamando. Eu não sei por que isso acontece. É que nós encarnados, né, a gente lembra que pelo fato de nós vivermos aqui no mundo físico, a nossa mente ela se encontra numa condição de dormência na sua potencialidade, né, porque a gente vive exatamente aquela realidade do mundo físico. Mas no plano espiritual, a ideia da telepatia, ela tem ali um corpo muito mais profundo, de pensar assim, olha, se eu pensar em você com intensidade, né, às vezes o Hermes está me procurando aqui no computador para resolver alguma coisa, eu não estou no computador, ele fica pensando em mim, ele não consegue me achar, ele pega o telefone e liga, fica mais fácil, né? Mas se fosse no caso, por exemplo, de nós estarmos desencarnados, bastaria pensar obstinadamente que certamente eu ouviria, né? O que esse homem quer comigo? Deixa eu falar com ele. Então ele me xinga, eu não consigo ouvir, né? Ele pega o telefone e fica todo engraçadinho, oi meu amigo, tudo bem? Mas do pensamento ele estava me turbinando aqui. Então, lá no plano espiritual, pelo fato de não termos essa influência física, o pensamento tem uma força muito grande. Então eu penso e aquela pessoa sente o meu pensamento, ouve o meu pensamento. Por isso, então, nesses processos de obsessão de encarnados para desencarnados, eu estou pensando e o encarnado está sentindo, ele está tentando viver a vida dele e ele fica assim, né, eu estou com uma angústia muito grande porque eu estou sentindo que aquela pessoa está sofrendo, ou ela está com raiva, ou ela está fazendo isso, ou fazendo aquilo. E muitos pais, inclusive, né, principalmente pais, cônjuges, filhos que perdem os seus pais, seus companheiros, seus filhos e tudo mais pelo desencarne, se separam deles, e eles não conseguem se conformar com essa perda, muitas vezes eles se tornam obsessores sem se darem conta. E aí então o filho, né, ou a pessoa que desencarnou, se manifesta numa reunião mediúnica, não apenas para consolar, mas para poder fazer com que aquela pessoa pare de sofrer, porque o sofrimento dela afeta aquele que está desencarnado. Então é muito mais comum, a intenção naturalmente não é negativa, mas quando se fala em obsessão é quando você está obcecado por aquela pessoa, você quer ela do seu lado de qualquer jeito, você precisa dela de qualquer jeito, e ela não consegue viver a vida dela porque você fica sempre atraindo com a força do seu pensamento. Então quando eu falava do Raul Seixas lá no Roqueiros do Além, ele vivia isso. Ele dizia para os amigos espirituais com quem ele fazia tratamento, dizendo assim, olha, eu não consigo ter alguma coisa que me atrai, aquela pessoa fica me chamando o tempo todo. E aí falavam para ele, olha, você precisa entrar em prece, você precisa se concentrar, porque exatamente se ele te atrai pelo pensamento é porque você tem vínculo com ele.
vocês têm um vínculo muito forte de intenções, de tendências, né, vínculos de amizade que vocês tiveram no passado, e isso não se desfaz de uma hora para outra. Então nós estamos ainda presos às nossas relações. Então às vezes vem sonhos o tempo todo com aquelas situações, com aquelas pessoas, lembranças o tempo todo, sentimentos o tempo todo. Então nós vamos nos desvinculando a partir do momento em que nós vamos mudando a nossa sintonia. Mas seria muito prático se nós apertássemos o botão do dial do nosso rádio e ele simplesmente mudasse de estação. Pronto, mudei de estação, acabou. Não é assim. Da mesma forma que nós construímos durante muito tempo uma relação, seja ela saudável, seja ela nociva, demora muito mais tempo para se desfazer. E tem pessoas que passam anos inteiros, às vezes uma vida inteira, tentando se libertar daquele tipo de relação. Né? A Sandra lembrou, né, que quando pensa na amiga dela que desencarnou, ela vem abraçar. É uma relação bacana, uma relação de amizade, de amor, isso é muito bacana. O que não pode ser uma relação sofrida. Se ela não puder vir, eu sofro. Se eu não puder ir, o outro sofre. O sofrimento nunca é saudável. A Silvia colocou, né, quantas vezes a gente pensa em alguém e ela liga, né? Pois é, essa sensibilidade, aquelas pessoas que têm mais sensibilidade também conseguem perceber isso. Deixa eu ver aqui o que nós estamos vendo. Tá, vamos continuar aqui só mais um pouquinho. Então nós falávamos sobre as influências coletivas, né? Vamos lá então. O que um espírito pode fazer sobre um indivíduo, vários espíritos podem fazê-lo sobre vários indivíduos, simultaneamente, e dar à obsessão um caráter epidêmico. Uma nuvem de maus espíritos pode invadir uma localidade e ali manifestar-se de diversas maneiras. É uma epidemia desse gênero que flagelava na Judéia no tempo de Cristo. Ora, o Cristo, pela sua imensa superioridade moral, tinha sobre os demônios ou maus espíritos uma tamanha autoridade que bastava lhe dizer que se retirassem para que o fizessem, e não empregava para isso nem sinais e nem fórmulas. Aqui eu lembro, né, de um filme que foi produzido que contava a história de Mateus, a história do Evangelho de Mateus. Então, assim, fizeram uma produção muito bonita, né? Provavelmente foi, não sei se foi alguma produtora evangélica que fez, ou se foi católica, mas foi muito bem. Então, todas as falas, elas eram literalmente aquilo que estava na Bíblia. Então eles iam mostrando a cena, né, que era produzida, e aí eles falavam alguma coisa. Se você tivesse com a Bíblia do lado, lendo o versículo e ali o capítulo, você conseguiria acompanhar. E no pé da tela, assim, à direita, mostrava que capítulo e que versículo que era. E cada vez que vinha uma fala nova, eles iam alterando para poder acompanhar. Um negócio muito bem feito. E nós temos aquela passagem em que Jesus, com a autoridade que ele tinha, libertava então, né, um jovem que estava ali, né, dentro da visão do pessoal, lá, do grupo da família dele, ele estava endemoniado. E aí então quando Jesus disse, né, sai. E o ator, ele conseguiu incorporar de tal forma essa autoridade de Jesus, porque ele era sempre sorridente, o ator, né, sempre sorridente, sempre falava com muito carinho, tinha aquele olhar meigo, carinhoso e tudo mais. Mas no momento em que ele conversou, nessa passagem que ele disse, sai, a forma como ele olhou o ator olhou para o outro ator para falar isso, dá para imaginar a forma que Jesus falava. Ele conseguiu passar literalmente a autoridade de alguém dizer assim, sai, e a pessoa simplesmente saía pela autoridade, né? Mas não pelo medo, né? Porque hoje nós temos muitos pais que falam para os filhos, né, sai, o filho sai porque sabe que se não sair a coisa vai esquentar, né? No caso de Jesus não, era simplesmente sai porque eu estou mandando, que aqui não é teu lugar. Já que o espírito não queria ser envolvido pela caridade, ser doutrinado e tudo mais, então ele sofria então a autoridade que se tinha, né, daquele tempo. Então esse filme me lembra muito essa autoridade que Jesus tinha. O magnetismo, exatamente, essa força do magnetismo que nós conversamos ontem, né, que o magnetismo ele pode influenciar as pessoas positivamente ou não. Né, pode ser uma autoridade moral de Jesus, de Madre Teresa, de Gandhi, de Chico Xavier e tudo mais, como pode ser uma autoridade moral negativa, né, como Saddam Hussein, Adolf Hitler, Stalin e tantos outros, né, e Mussolini e outros. Então, quando Jesus se aproximava e falava sai, é como se trombetas estivessem tocando na cabeça dos obsessores, né? Então a coisa realmente fazia diferença.
A dona de mim colocou, né? Tem uma amiga que perdeu um filho de 18 anos, tem uns 3 anos, e ela guarda até os cabelos dele. E toda semana ela vai ao cemitério levar muitas, mas muitas flores, né? Ela costuma dizer que ele vive. Uma vez estava numa loja e quando se deu conta estava comprando coisas que ele gostava. Essa é uma dificuldade que se enfrenta, né, dona de mim? Tem um livro interessante, que foi psicografado pelo Chico Xavier, um livreto, na verdade, que se chama, se eu não me engano, é Adolescentes no Além. Porque tem crianças no além, adolescentes no além e tal. Esses adolescentes no além são naturalmente jovens, né, que desencarnaram e que trazem as suas experiências de reabilitação no plano espiritual. Mas eu me lembro que teve um caso de um jovem que, através da psicografia do Chico, porque todo o livro trazia psicografias desses jovens através do Chico Xavier. Jovens no além, obrigado, Tiene, é esse mesmo. Né? Então, teve uma psicografia que o jovem foi então até Uberaba, a mãe estava lá para receber a psicografia, e o jovem disse assim: olha mãe, eu estou muito bem, coisa e tal, mas todas as vezes que a senhora quiser comemorar meu aniversário, não fica triste, vai numa creche, faz uma festa para as crianças em meu nome, né, faz ali doa para as pessoas e tudo mais e tal, porque na verdade cada vez que a senhora chora, é como se eu sentisse ali gotas de sangue queimando meu corpo. Então, na verdade, eu espero que a senhora chore de alegria, né? E depois de um tempo, mostra o depoimento da mãe, que ela se encontra muito bem, muito feliz, porque ela conseguiu perceber que cada vez que tinha esse aniversário, que ela fazia essa festa, que transmitia aquela alegria para aquelas crianças, ela sentia também a presença do filho dela, mas de uma forma equilibrada. Então, certamente, esse sofrimento que esses pais passam, que essas pessoas passam, principalmente pai, mãe e tudo mais, né? É algo muito difícil de lidar. Né, há necessidade de uma terapia psicológica, de uma terapia espiritual e tudo mais. Né? Vamos vir aqui. Só para a gente fechar, pessoal, aqui. Nós falamos então no item número 61. Só para a gente acabar esse capítulo todo agora. 61. O Espiritismo é fundamentado sobre a observação dos fatos que resultam das relações entre o mundo invisível, o mundo visível e o mundo invisível. Esses fatos, estando na natureza, produziram-se em todas as épocas e abundam sobretudo nos livros sagrados de todas as religiões, porque serviram de base para a maioria das crenças. É por não compreendê-los que a Bíblia e os Evangelhos oferecem tantas passagens obscuras e que foram interpretadas em sentidos tão diferentes. O Espiritismo é a chave que deve facilitar a compreensão. Então, na verdade, não é colocando o Espiritismo como sendo a melhor das religiões, mas é exatamente o aspecto racional, a capacidade analítica de estudo que o Espiritismo oferece a todos aqueles que estudam a doutrina espírita, que nos dá a possibilidade também de estudar qualquer tipo de obra, qualquer tipo de texto, qualquer tipo de ideia. Esse é o maior aprendizado que nós podemos tirar. Bom, o nosso próximo encontro vai ser um outro capítulo grande, que vai entrar também aqui, dos homens duplos e das aparições de pessoas vivas. Embora a gente já tenha falado sobre isso, né, sobre os homens duplos e aparições e tudo mais, né, e nós pegamos até mesmo o livro que trata disso, o livro A Mediunidade dos Santos. Nós temos ali vários seguidores católicos ou mesmo sacerdotes que foram canonizados por essa capacidade mediúnica, que é algo realmente impressionante para nós, algo que é muito raro de acontecer. A doutrina espírita tem Eurípides Barçanufo, que falava bastante sobre, que vivia bastante essa experiência. Então o nosso próximo capítulo na quinta-feira vai ser sobre esse tema, né? Fechando por aqui, pessoal, só para dar um recadinho então antes de vocês irem embora, eu comentei no início do nosso estudo de hoje sobre um documentário que há muito tempo eu vinha perseguindo e finalmente eu consegui assistir ontem, e assisti na televisão, no Canal Brasil, né, para quem tem canal, a NET, por exemplo, o Canal 66, ou para quem tem outras operadoras, dê uma investigada, um documentário chamado O Contestado, Restos Mortais. Conta a história de um conflito civil-militar, né, cívico-militar, que houve na fronteira entre Paraná e Santa Catarina no início do século XX,
E o documentário feito por Silvio Beck, que é um cineasta, ele criou então um documentário convocando, né, fazendo ali a convocação de historiadores, de pessoas que tinham sido testemunhas naquele local, e também solicitou a presença de 30 médiuns, que pelo que a gente viu, pelo que eu vi ontem, deduzi que são médiuns da Umbanda, mas são médiuns, e ele então fazia evocações de personalidades que viveram naquela época, soldados, sertanejos, vítimas, crianças, idosos, e eles se manifestavam, né, pela psicofonia e demonstravam ainda todas as angústias, religiosos inclusive, né, tinha ali um dos, o José Maria, que era o líder religioso de todos eles, que chegou a desencarnar logo no começo do conflito, mas ele continuou levando influências muito fortes para todo aquele grupo que vivia ali naquela região, porque houve uma criação que, dentro da visão das pessoas da época, era um grupo de fanáticos religiosos. E ele costumava caminhar entre as vilas fazendo milagres. Era ele e mais 4 adolescentes que eram médiums. E ele promovia essas curas. E aí, então, depois que ele desencarnou, ele continuava se manifestando através dessas médiums, dando ordens da forma como conduzia esse conflito. Então, assim, é um documentário muito interessante, né? Como eu falei no início, é uma preciosidade para o nosso estudo doutrinário. E ele passou ontem, às 10 horas da noite, ele vai se repetir amanhã, quarta-feira, às 3 horas da tarde, e depois domingo, a 1 hora da tarde. Tá? Chama O Contestado, Restos Mortais. Então eu já estou tentando aí uns contatos para fazer a gravação para mim, e depois que eu tiver a gravação eu vou disponibilizar para vocês baixarem, porque infelizmente eu não achei nem para comprar ainda, né? Eu estava esperando comprar e acabou aparecendo primeiro na televisão, que por acaso eu acabei assistindo ontem, pegando logo no começo, né? Inclusive o Silvio Beck, foi até uma citação uma pesquisa que eu tinha feito anteriormente, foi feita uma citação ontem no começo. Ele já tinha utilizado o recurso da mediunidade num outro documentário que ele fez, de menor proporção, né? Mas só que esse documentário eu não consegui achar de jeito nenhum, não teve jeito, né? Mas esse daí que surgindo, vale a pena, assim, eu me senti assim realizado, foi um presente que eu ganhei para passar para vocês, né? Foi no Canal Brasil, né? O canal 66, Canal Brasil. Então amanhã às 3 horas e depois domingo a 1 hora da tarde. Tá legal? Então, assistam, tá? É uma recomendação que eu faço para vocês, né? Eu podia até dizer que é uma intimação que eu dou para vocês, mas infelizmente não dá para todo mundo assistir pelos compromissos que tem, mas quem não assistir, eu aviso que vai perder um documentário muito importante, tá?